Boa tarde a todos. Meu nome é Viviane, sou coordenadora do grupo de ensino, pesquisa e extensão, produção do Espaço Urbano dos Brasis, né? Tenho a alegria hoje de receber Renata Oliveira, coordenadora da Ocupação Vitória, em que vai nos dedicar um pouco aí do seu precioso tempo, né, para poder nos ajudar a entender como que essa história de luta pelo direito à habitação, à cidade, à terra, à natureza. Que história de luta é essa que a Ocupação Vitória, né, enfrentou ou enfrenta até hoje para conquistar esses direitos? E a gente vai ter a ajuda também do Marlon, né, nosso extensionista, nosso bolsista de pesquisa, que vai nos ajudar a fazer o cadastro dessas memórias de luta que Renata vai nos contar na nossa plataforma Salvaguardas da Vida Cotidiana. É importante a gente lembrar, né, que essa plataforma ela foi criada dentro do projeto de extensão PROSA, que é o nosso programa de formação de autoprodutores em saberes ambientais. É uma linha de ação que o grupo realiza, né, também nas ocupações de Isidora. E essa atividade também tem o apoio do nosso convênio de apoio técnico entre a PUC Minas e o UENG, né, entre o curso de arquitetura e urbanismo e o curso de educação, né, da UENG, através do Núcleo de Ensino de Jovens e Adultos, Núcleo de Extensão e Pesquisa em Educação de Jovens e Adultos, coordenado pela professora Nájila Brandão. Passo a palavra, então, para o Marlon, que vai iniciar a entrevista, e a gente fica aqui dando apoio. Eu só vou desligar a minha câmera, viu, Renata, e meu microfone, mas estou aqui dando apoio para você e para o Marlon, que vocês precisarem. Muito obrigada, Renata. Boa tarde, gente. Boa tarde, Renata. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos. Eu vou começar fazendo uma apresentação das salvaguardas, aí eu mostro as fotos, então eu faço as perguntas, beleza? Vou compartilhar aqui. Salvaguardas da Vida Cotidiana é uma plataforma colaborativa para o registro da luta por acesso à terra, à moradia, à cidade e à natureza. A ideia é promover a conexão entre moradores e técnicos, de modo que os especialistas possam contribuir com o reconhecimento da memória de luta dos moradores que autoproduzem espaço no cotidiano, em situações de enfrentamento de algum tipo de conflito ambiental, seja fundiário, urbanístico e ou habitacional. O reconhecimento da luta é um primeiro passo para os movimentos populares, ativismo de bairro, obterem o apoio da sociedade e exigirem a implantação de políticas públicas. A plataforma foi organizada pelo Grupo de Ensino, Extensão e Pesquisa, Produção do Espaço Urbano nos Brasis, e é alimentada por profissionais da área da arquitetura e do urbanismo e de áreas afins, que têm interesse em prestar assessoria técnica aos movimentos populares. A plataforma seria um primeiro contato entre especialistas em movimentos populares, ativismo de bairro, cuja assessoria técnica pode ser melhor qualificada posteriormente, caso houver interesse entre as partes. Então, a gente vê aqui no site, né, que a gente acessa por essa URL, salvaguarda, tracinho vida, tracinho urbana, .charrid.io, e é um mapa colaborativo onde qualquer pessoa pode inserir informação. Para poder inserir essa informação, né, para poder fazer o registro do memória de luta, a gente vem aqui e a gente tem duas pesquisas, né, duas formas de entrada para inserir essas informações. A primeira, o Nós Resistimos na Cidade, é voltada a moradores de vilas, cortiços, favelas, quilombos, ocupações urbanas e rurais e conjuntos habitacionais. Nessa opção, o próprio morador preenche os campos. Eu vou demonstrar aqui. Né, a gente clica no maisinho ali em cima, vem aqui em Nós Resistimos na Cidade, né, e aqui tem algumas perguntas. Nome do lugar, bairro, município, data e contato, onde vivemos, que a gente vem aqui no mapa mesmo né, a pessoa ela insere, as nossas memórias da luta, nossas memórias do lugar, foto da vizinhança, e aqui a gente, né, a pessoa ela detalha se ela quer, então, essa assessoria técnica para fazer o registro da memória de luta, né? O outro campo é o vocês, moradores, são valiosos para nós.
Deixa eu mostrar aqui, a gente volta no mapa. Então, a gente tem aqui o vocês moradores são valiosos para nós. Esse campo já é voltado para os técnicos que pretendem oferecer a assessoria. Então, a ideia seria que o técnico entre em contato com o morador, os moradores que preencheram o primeiro campo, né? Então, teria esse detalhamento dessa memória de luta, né? Esse registro seria um pouco mais detalhado. Então, vamos lá, Renata. Morador. Renata, deixa aqui um relato nos contando sobre a história de luta para buscar um lugar para se viver. Detalhe desde quando você começou essa busca até os dias de hoje. No atual lugar onde você mora ou trabalha, nos diga também que melhorias você e seus vizinhos ou colegas realizaram na região ao longo do tempo. Sobre sua luta por ocupar o espaço para moradia ou trabalho, qual é a sua expectativa hoje? Nos conte suas memórias sobre o lugar e como ele se transformou ao longo do tempo, desde o dia que você chegou nele até os dias de hoje. Agora eu vou aqui nas imagens. E aí vamos ouvir as histórias, Renata. Nos conte sobre essas histórias de luta. A minha história com Vitória é uma história assim, que acaba sendo, mesmo que como morador, uma história muito íntima, sabe? Eu cheguei na comunidade logo no início. Quando eu cheguei, tinha um mês apenas de início dos trabalhos, né, para ocupar o espaço. E eu tenho um filho que, quando eu cheguei, eu estava saindo do meu resguardo, né? Então, assim, ele faz 10 anos, inclusive agora esse mês de julho, junto com a comunidade, né? Nós estamos completando uma década já de existência e de resistência. Então, assim, quando eu cheguei, eu me lembro muito bem que só tinha 3 trilhas, né? Tinha a trilha que você chegava ali pela entrada do campo e ela descia e mais 2 apenas. E eu lembro muito bem do Frei Gilvander chegando com a Bela, como militante ainda na época, e fazendo ali assembleias em cima de uma Kombi muito velha. Né? E o Frei Gilvander sempre colocando Deus em primeiro lugar, né? Fazendo saudações ao povo, e ele juntava multidão, muita gente mesmo, que ficava em busca de terra, né? A gente sabe que muitas pessoas com propósitos diferentes uma das outras, mas nessa resistência ficou os que precisam. Né? Eu costumo dizer muito que a nossa comunidade só mora nela quem realmente precisa. Né? A Vivi, ela teve a oportunidade de pisar na nossa terrinha e ela viu, tem muitas dificuldades. Então, se você não estiver precisando de outro lugar, você fica em outro lugar. Né? E a partir do momento que eu cheguei lá em 2013, eu fui vendo tudo evoluir. O dia que abriu a primeira rua, eu estava lá. E aí o pessoal tentou impedir, né? A prefeitura tentou impedir os tratores de trabalhar. E sempre muito turbulento. Sempre foi tudo muito turbulento. Né? Nós participamos de um processo muito truculento sempre, né? Com o governo do Márcio Lacerda, né? Muita ordem de despejo nós tivemos. E através disso veio muita luta. Uma das fotos que eu coloquei é uma foto onde eu estou de costas, não parece não, mas sou eu. Com um rabo de cavalo e na minha frente, né, estava o povo. Aquilo foi uma luta que nós fizemos lá na CEMIG. Eu lembro que era aniversário de 101 anos de Belo Horizonte. A cidade estava linda, linda, repleta de luzes, uma coisa assim maravilhosa. E nós estávamos dentro da região metropolitana, sem energia nenhuma, sem um calçamento, sem atendimento médico, totalmente jogados, né, desprezados pelo poder público. E nós fomos ali reivindicar, então, os nossos direitos. E ali foi que nasceu a Renata da Luta. Né? Até ali eu era só mais uma moradora no meio da multidão. E ali nasceu uma liderança. Naquele momento, eles falaram assim, olha, a gente precisa de relatos dos moradores. E todo mundo sempre muito receoso, né? Até mesmo por ser sempre oprimido nesses espaços, né? Não ter voz nesses espaços. E aí eu moro no setor sul do Vitória, que nós chamamos de setor 7, onde sempre houve o interesse da prefeitura. E aí eles falaram assim, precisamos de alguém do setor 7. Né? E o meu filho estava com 3 para 4 anos. Eu falei assim, mãe, eu vou lá e vou falar nesse microfone. Porque a gente era os que mais sofria. Porque da entrada, onde tem o bairro, até chegar lá no meu... Então, assim, e aí eu falei assim, nada mais justo do que eu falar. Porque lá do fundo, até só o asfalto, era do 2,5 km. Então eu falei assim, eu vou falar com esse pessoal o que a gente está passando.
E quando eu dei o microfone para o meu filho, ele falou com eles assim, a moça perguntou o que você mais queria. Ele falou assim, eu queria tomar banho de chuveiro, eu queria que a minha avó tomasse banho de chuveiro e queria ver televisão no Natal. Então, assim, ali eu entendi a necessidade que a gente tem de ocupar os espaços, que é mais do que legítimo a gente lutar por algo que é direito, mas que é tomado da gente. Né? Aí, dali para frente, já tem o IP, que é praticamente entre a minha casa e a da Paulinha. Então, assim, é uma imagem muito forte para a gente. É uma imagem muito forte para a gente, porque assim que a gente formou uma amizade, né, que a Paulinha é a outra liderança junto comigo no território, foi o primeiro ano que esse IP floriu dessa forma. Então, assim, ele floresceu junto comigo na luta, porque a Paulinha já estava na liderança e eu estava ali florescendo. Então, assim, tem um significado muito forte. E a nossa comunidade, ela é cheia de IP, que brotaram ali por natureza, né? Então, o IP tem uma representatividade para a gente. E nós nunca tivemos tanta voz. Principalmente porque o pessoal construiu a casa com muita dificuldade. Então, assim, era com lona, era com madeirite. O pessoal amanhã dormia hoje, amanhã já tinha um barraco novo, já tinha uma família nova morando. E, assim, as ruas foram começando a ser abertas. Com muita luta e muita dificuldade. Hoje a gente tem poucos becos, pouquíssimos mesmo, que não passam um carro. Se eu não me recordo, tem um ou no máximo dois, que não passam um carro. Porque nós tivemos orientação para ocupar o espaço, nós tivemos orientações com relação às áreas de alto risco. Então, assim, temos ruas boas que foram abertas pelos moradores. O nosso bairro hoje ele é consolidado por causa dos moradores. Então, assim, tudo foi construído pelos moradores. A gente não teve ajuda do poder público para nada. Né? Aí, quando você fala assim... Deixa eu ler aqui a pergunta de novo. O que a gente buscava, o que a gente esperava desse lugar, né? Eu acho que isso, como morador, eu respondo por muitos moradores. O que a gente queria era um teto, o que a gente queria era uma segurança para a família, uma segurança para os filhos. Queríamos e achamos uma terra que nos abraçasse. Uma terra, eu costumo dizer que a terra, o chão mesmo da Isidora, ele é um chão que ele foi lavado com sangue, por pessoas que não precisavam da terra. Não sei se vocês já conhecem o relato, né? Nós tivemos dois líderes, que é o Manuel Bahia e o Cadu, que eram pessoas que não precisavam da terra, eram pessoas que tinham uma vida fora da comunidade, que tinham uma condição financeira estável, mas que ficaram ali, junto com a gente, durante a luta e resistiu. E, infelizmente, né, tiveram suas vidas ceifadas antes que pudessem ver o progresso chegar. Né? Eu hoje estava até conversando com a Paulinha a respeito disso, porque o Cadu, ele tem até um vídeo no YouTube, onde ele dá uma entrevista, que ele fala que o sonho dele era não morrer até que ele visse ali urbanizado. Então, assim, foi uma coisa que marca muito e que pesa muito na nossa história. A trajetória que a gente passou para a gente conquistar a terra que a gente tem hoje. Então, assim, foi uma luta muito grande. Tudo na Isidora, no Vitória, principalmente por nós sermos a maior delas, das 4 comunidades, foi com muita luta, muita mesmo, e muita resistência dos moradores. Para hoje a gente ter a nossa moradia digna. Então, os moradores, eles têm propriedade hoje para falar minha casa, minha terra, sabe? Meu quintal, minhas plantas, porque tudo foi construído por eles. Sabe, a gente tem muita área verde na comunidade e os moradores preservam. Nós estamos aqui há 10 anos. E nos últimos tempos foi feito um estudo pela UFMG, que é o projeto Pro Isidora, que a qualidade da água ela está muito, mas muito, muito, muito melhor, quase que melhor do que a água que sai da torneira da própria Copasa. Então, assim, nós tivemos todo esse cuidado nesses 10 anos. Nós conseguimos ocupar e conquistar a terra sem prejudicar o meio ambiente, sem perder moradores. Então, assim, a gente não só mora, a gente também cuida do que é nosso. E hoje a gente já conseguiu, com tanta luta, chegar num processo de urbanização. Né? Primeiramente, veio lá o primeiro mandato do Calil como prefeito de Belo Horizonte. Ele veio visitar a Isidora e ele finalmente concordou que a Isidora ela é muito maior do que várias cidades que tem por aí em Minas Gerais. Só que no Vitória nós somos 4.500 famílias. Então, não é um lugar para ser tratado de qualquer forma. Não é um lugar para você vir e fazer uma visita de qualquer forma. É um lugar que, quando você chega, você vê que tem uma qualidade de vida diferente, tem um ar diferente. Então, hoje, nesse processo de urbanização, a nossa briga é para que a prefeitura reconheça isso, que nós não somos melhores e nem piores do que ninguém, mas nós merecemos uma urbanização digna e justa. Né? Nós temos muitos relatos de moradores, como foi o caso do próprio Cadu, quando nós fizemos a marcha para a cidade administrativa, o povo foi andando, e quando chegou lá,
O que o Márcio Lacerda fez? Mandou tacar tiro de borracha, mandou a cavalaria para cima do povo em uma manifestação pacífica. Então, assim, teve bomba de gás lacrimogêneo jogada dentro do carrinho de uma criança. Teve morador que tomou espadada da guarda municipal, da polícia, né, militar, no rosto. Então, assim, coisas muito sem necessidade. O povo aqui ele é marcado de muita luta e hoje ele está colhendo as vitórias. Porque com esse processo todo ao longo desses 10 anos, o povo entendeu que ele tem direito sim de ocupar os espaços, que ele tem direito sim de ser ouvido. Então, assim, precisamos, inclusive, como liderança, aprender de política, que é um assunto que a gente não gostava, a gente só votava porque era necessário, para a gente politizar o povo. Porque a gente começou a entender que a gente só ia ter como é que se fala? Um poder de voz a partir do momento que a gente ocupasse também esse espaço. Né? Entendemos que o povo ele tem poder para mudar as coisas com o voto. Aí começamos, então, a politizar os moradores, explicar para que serve os políticos, qual cargo, o que esse cargo corresponde às responsabilidades com o município. E hoje a gente já entende bem, e os moradores também. Então, hoje, os moradores são menos coagidos do que foi no início, porque eles entendem dos seus direitos e o direito de ocupar os espaços. Então, o nosso papel como liderança não é só representar o povo, mas a gente trazer para o povo esses conhecimentos que a gente também aprende com a luta. Né? Eu costumo dizer que nasceu outra de mim com a luta. Eu aprendi muita coisa, 85% do que eu sou hoje, eu aprendi com a luta. Então, a luta não é uma questão só de quem, não sei, eu tenho que morar, não sei por que eu estou aqui. Não. Os moradores sabem o que eles querem, sabem por que eles estão, e eles defendem o que eles acreditam. Então, por isso o nosso bairro chegou à evolução que ele está hoje. Quando eu cheguei, quando eu mencionei no começo, tinha 3 trilhos. Hoje nós temos todas as ruas abertas, com largura que passa carro, com largura para a avenida, sabe? Porque os moradores que entenderam que quando eles passassem o tempo, eles iam precisar de um caminhão de lixo. Eles sabiam que eles iam precisar do ônibus. Então, tudo com o consenso dos moradores. Né? E hoje, nesse processo que nós veio o Calil e falou assim, não vou tirar o povo, porque eu não tenho aonde colocar tanta gente. Né? 4.500 famílias só no Vitória, fora nas outras 3 comunidades que compõem a Isidora. Então, ele falou assim, não vamos tirar. Mas tem uma coisa, a prefeitura não tem dinheiro para urbanização. Estamos falidos. E aí? Nós falamos assim, olha, só assina que a gente não precisa sair, porque a gente vivia com despejo batendo na porta todo dia. E aí, o que acontece? Teve a última ordem de despejo dada pelo governo, que a cavalaria já estava toda posta para entrar de qualquer forma, e a gente sabe o que ia acontecer. Né? Ia ser massacre, morte do povo periférico e a maioria preto, que é isso que acontece. Então, nós conseguimos, né, com os nossos apoiadores, que estão desde o início, né, eu não sei se pode mencionar os nomes. Deve, pode falar o que você quiser, Renata, sem censura, por favor. Então, nós temos pessoas, como eu falei sobre política, as pessoas acham que hoje, quando a gente apresenta um candidato, que é só politicagem, e não é. A gente leva hoje o nome de quem carregou o nosso nome no peito. Sabe, a gente vai fazer a comemoração agora do Vitória com uma imensa alegria no coração, porque tem pessoas que não nos abandonaram até hoje. Como desde o início, quando o Frei Giovanni vinha no início, quem vinha? Bela Gonçalves. Hoje, deputada estadual. Por quê? Por representatividade. Porque ela pensa no povo. E ela está desde a primeira barraca de lona. Ela já dormiu aqui com a gente na barraca de lona, no relento, porque a gente estava com ordem de despejo. E ela falou, não, o que pegar com vocês vai pegar comigo. Na pura militância. Novinha. E lá com a gente. Dali ela era militante, foi para a faculdade, ela se formou, continuou com a gente. Começou a representar pelas Brigadas Populares também, continuou com a gente. Foi eleita suplente, continuou com a gente na vereança. Quando ela assumiu no lugar da Áurea Carolina, a Isabela Gonçalves, dentro da comunidade. E ela não nos abandonou. Aonde ela vai, ela carrega no peito a Isidora. E a gente tem o Frei Giovanni também, representando a Pastoral da Terra, que está aqui desde o primeiro dia também, e não nos abandonou até hoje. O Frei vem fielmente nos acompanhando. Então, assim, são pessoas que vestiram realmente a blusa da Isidora, que acreditaram ali, quando veio e viu que só tinha mato, só tinha trilha, mas eles viram também que tinha muita gente que precisava morar e que até hoje nos carrega. Nós temos os Arquitetos Sem Fronteiras, que a Vivi também participa, o Eduardo, o Tiago, o Montanha, estão com a gente há muito tempo na militância. Então, assim, são pessoas que já fizeram por nós muito mais do que o poder público, sendo que era obrigação deles. Então, assim, nós somos muito gratos a esses apoiadores que estão com a gente até hoje. Tivemos MLB também, mas o MLB hoje está um pouco mais ausente no território, mais atuante em outros.
Mas nós somos muito gratos a esses movimentos, que nos ajudaram, que no momento que a gente estava fraco, nos fortaleceu. Então, a gente não pode esquecer que a gente chegou aqui, mas a gente também não teve só tiro nas costas. A gente também teve pessoas que abraçou realmente a camisa, como o Manuel Bahia e o Cadu, que foram mortos dentro do território. Eu costumo falar sempre uma frase, eu não poderia deixar de mencionar para vocês, já que é para registro. Uma certa vez, eu estava andando ali no campo, naquela entrada daquele morrinho, Vivi conhece, estava muita poeira, o pé estava afundando, porque era época de seca, não tinha água para dar uma amenizada, e a poeira estava na metade da canela. E tinha uma moradora, que eu nunca tinha visto. E ela na minha frente com a outra conversando e falando assim, nossa, que saco, que poeira, não aguento mais isso. Tudo é poeira, quando chove é lama, tô cansada. E na hora que ela falou aquilo ali, me subiu assim uma revolta tão grande, eu falei com ela, olha, eu não ia falar não, mas eu preciso te dizer, porque você precisa saber. Essa poeira que você tá pisando e a lama que você pisa foi regada com sangue. Sangue de gente inocente, que não precisava da terra, mas que lutou para hoje você tá aqui pisando e reclamando. Eu acho que o sentimento mais lindo e o mais feio do ser humano é a gratidão e a ingratidão. Porque nós devemos reconhecer o que essa terra nos dá, porque hoje ela mata a fome de muita gente, que às vezes só tem um arroz, mas a pessoa vai lá e planta, e ela colhe, e ela consegue fazer uma verdura junto com arroz para ela comer e alimentar os filhos. Nós temos casos na comunidade de crianças que não têm anemia, porque só tinha o arroz ou só tinha o fubá, mas que tinha um oroponobe que plantou. Então, ali, ela se alimentava e matava a fome da família. Então, nós devemos ser gratos não só à terra, mas também às pessoas que participaram desse trajeto, né? Primeiramente, a Deus que nos capacitou e nos fortaleceu durante todo esse tempo. Mas a gente lembrar das histórias que já passaram também por aqui. Porque a liderança não é só a liderança atuante hoje, mas todo mundo que participou nesse processo, né? Porque muitas pessoas nem se titulam liderança, mas estão sempre ali na frente, ajudando, coordenando e nos apoiando sempre que preciso. Então, nós temos sim uma rede de apoio que nos ajuda. Hoje, na comunidade, nós já temos comércio. A gente não tinha. Quando eu ia mesmo com os meninos, tinha que levar água de outro bairro para lá, para poder construir. Tinha que levar na bolsa água, porque o pessoal do bairro vizinho nem água dava para a gente, bater na porta com criança. Então, aí hoje, a gente já tem os comércios, a gente consegue comprar dentro da comunidade, a gente consegue almoçar em restaurante da comunidade. Nós temos uma comunidade pronta. Nós temos um exemplo muito, assim, de muito orgulho para a gente. Eu falo assim, mais como liderança, porque a gente viu tudo evoluir, mesmo que a Paulinha tenha vindo um pouco depois para morar, mas eu vi desde o início, e eu tenho muito orgulho do Elbert, que é a Mercearia Vitória, que é logo na entrada. Quando vocês tiverem a oportunidade de vir, vocês vão ver. É uma mercearia grande, e hoje ele está com um depósito um pouco mais à frente, também grande. Ele começou ali em um único cômodo. Ele começou vendendo essas coisinhas de criança, essas coisas assim mais simples de casa, tipo um sal, um alho, e ele hoje está com um comércio grande e um depósito a preço popular para a comunidade, dentro da própria comunidade. Então, é um orgulho muito grande ver que ele cresceu ali, dentro da comunidade, mas que ele não deixou o sistema corromper ele. Como outros que há dentro da comunidade, que às vezes superfaturam os valores, ele tem um mercado popular. E, em vez de ter uma baixa, ele está só crescendo. Então, a gente tem muito orgulho dessas pessoas que a gente pode falar que são crias da comunidade. Porque isso é sim você ser cria da comunidade. É você ter participado do processo do povo, você ver o sofrimento do povo e você ter a oportunidade para se beneficiar e você fazer algo popular. Então, assim, nós temos muito orgulho deles, a família toda. Né? Então, hoje a gente viu crescer. Começou com um comércio dentro da comunidade, hoje a gente pode escolher aonde você vai fazer compra. Hoje a gente tem não só os quintais produtivos que vendem verduras, como o Dão e a Ana, como outros moradores também, Dona Gildete, que tem e que vende e doam também, que é importante se dizer isso, como a gente também tem o sacolão. Então, hoje as pessoas têm opção de compra. Você não tem que comprar só ali, porque tem ali, ou você tem que ir lá no outro bairro, não. Você tem tudo dentro da comunidade. Tudo isso feito pelos próprios moradores. Nós tivemos, há pouco tempo, uma pesquisa feita sobre segurança alimentar dentro da comunidade. E a maioria do relato dos moradores era esse, assim. Passava dificuldade? Passava, mas não passava fome, porque tinha terra para poder viver dela. Então, assim, a gente tem essa vivência, né? Essa questão de ter vivido e aprendido a cultivar. Porque quando a gente chegou também, ele só tinha mato. E nem toda terra ali ela é fértil. Mas os moradores foram aprendendo a lidar com a terra para suprir as necessidades deles, né? Deixa eu ver mais alguma pergunta que eu tô esquecendo. Vocês podem me perguntar, podem me interromper, porque quando eu tô nervosa eu falo muito, viu? Não, tá ótimo, pode falar mesmo. Tá ótimo. Bom, sobre as melhorias que nós realizamos todas.
todas as melhorias. A água, é importante dizer, não tinha água, não tinha energia, não tinha nada. Os próprios moradores, em mutirões, puxaram as redes de água. Puxamos clandestinas, né, porque foi nos negado pelo Estado, né, pelo governo, então nós não íamos ficar sem. Fomos lá e fizemos o nosso gatinho, velho e bom gatinho, puxamos a água, puxamos a energia, né, saiu bem caro para os moradores, né, mas não tínhamos outra opção, né, juntamos e fizemos, e aí criamos as redes. Mesmo assim, não conseguimos atingir o total da comunidade, porque, infelizmente, como tinha que comprar material, tinha família que não tinha condição, e a gente não tinha condição de pagar para essa família, né, porque estamos todos no mesmo barco. Mas não conseguimos essa energia para essas famílias. Algumas famílias que não tiveram condição nenhuma, a gente tentou, de alguma forma, colocar nem que fosse uma lâmpada por segurança, ou até mesmo por insulina, que a gente tem muita gente que depende de insulina. Então, a gente, casos extremos, não teve como. A gente teve que ir lá e negociar com os donos das redes, porque não somos a liderança. São os próprios moradores que são responsáveis pelas redes. Então, assim, total melhoria feita pelo povo. E o povo fez muita luta para a CEMIG, para a Copasa. Teve uma época, que eu não me recordo o ano, que veio o presidente lá da Copasa, o Rômulo. Não sei se ele é o atual. Não, trocou agora. E ele veio e ele falou assim, olha, em 6 meses vocês todos terão água encanada e padrão de água e tudo, e popopô, que o material para instalação está vindo da Índia. Que eu já fiz o pedido, está vindo da Índia e tal. E é muita coisa, está vindo de navio. Os navios afundaram, né, Vivi? Os navios só podem ter afundado. Nossa, imagina. Já tem uns 6 anos isso. E até hoje, nada. Então, assim, e o povo só em luta. Nisso nós já fomos mais 2 vezes para a Copasa, a gente já foi outra vez na CEMIG, e a gente vai para a Orbel. O mais importante a se dizer é que o povo da Isidora é um povo de luta. O povo, quando entendeu que ele precisava morar, ele entendeu que ele precisava lutar. Igual a mãe, que aquela tigresa, quando vai lá pegar o filhote, virou os moradores da Isidora. Né? Como a música mesmo fala, quem não pode com a formiga não assanha o formigueiro. E a Isidora virou literalmente isso. Um formigueiro mesmo, aquelas formigas vermelhas que morte fica ardendo. Porque a gente sabe fazer luta, a gente sabe fazer barulho. Nós não somos mais um povo ignorante. Nós aprendemos que não é descumprindo lei, quebrando regras. O mais importante a gente aprendeu hoje que é lutar falando, demonstrando pacificamente que nós sabemos os nossos direitos. Ultimamente nós tivemos uma reunião chamada pelo Ministério Público, pelas promotoras, né, para pedir esclarecimento justamente. Elas pediram esclarecimento para a Prefeitura e para o CREURB, né, que é o órgão responsável pela urbanização aqui da Isidora, sobre as ações da Prefeitura para o projeto de urbanização aqui da comunidade. E aí, o Cláudio sentado lá na mesa, e ele olhava para a gente com a cara de um dragão furioso, porque eles acharam que o povo ia chegar lá gritando, esperneando, quebrando cadeira. O povo estava todo mundo sentadinho no auditório, em completo silêncio, aguardando os momentos de fala que nós tivemos. E mais uma vez, depois de tantos anos de aprendizado e de resistência, nós fomos lá e arrasamos. Saímos de lá de cabeça erguida. Quem fez barraco foram eles, não fomos nós. E tivemos esclarecimentos com relação ao projeto de urbanização, porque para os moradores não é falado. E quando chegou lá para as promotoras, era apresentado um projeto. Aí eu falei assim, o que a gente queria que fosse tudo verdade que está no projeto. A única coisa que os moradores da Isidora querem é respeito, que respeita a nossa história, porque nós temos história. É uma década, desde já convido vocês para o aniversário da nossa querida comunidade, dia 15 e 16 de julho. Nós estamos num processo muito turbulento com relação a essa urbanização, mas nós entendemos que o pior já passou e a gente não poderia deixar de fazer essa comemoração, porque é uma década de muita luta, de muita resistência e muito, muito, muito mais aprendizado. Né? Hoje em dia a gente tem a nossa horta comunitária, né? Como é que se diz? Os produtos, eles são vendidos para gerar renda para as famílias que trabalham nele. Mas de período em período é retirada as verduras e doados na comunidade. E as famílias também que têm a necessidade também recebem alimentos. Não é exclusivamente para venda, né? Nada impede de que o morador que esteja precisando, ele tenha. Então, a gente tem vários projetos na comunidade, inclusive que os adolescentes da comunidade, eles fazem como se fosse um pequeno estágio para aprendizado na horta, onde eles aprendem a trabalhar. Tem, inclusive, 4 deles que já foram para a escola agrícola, através da horta comunitária. A gente tem recebido muitos projetos, que é mais um resultado de muita luta que nós tivemos. Hoje nós temos alguns apoiadores, projetos dentro da comunidade, que foram trazidos pela visibilidade que nós temos, que nós conquistamos, né, o nosso espaço. Hoje nós somos o 7º maior conflito de terra
da América Latina. Então, assim, nós somos um conflito e tanto. Mas somos e pior, somos um conflito maior ainda porque os moradores mesmo entendem. Hoje você não precisa que eu ou Paulinha te responda algo sobre a comunidade. Qualquer morador que você chegar e você falar, ele sabe o processo que ele está passando. Ele sabe te responder o processo da casa dele desde a fundação. Ele conhece o território que ele mora. É diferente quando você compra um apartamento, quando você compra uma casa em um bairro e você chega lá com tudo pronto. Então, cada morador que sabe tudo o que passou até chegar até aqui. E é o que é mais importante para a gente, né? A gente estava aguardando chegar esse processo de urbanização para que a liderança pudesse ficar um pouco mais acolhida, descansar um pouco mais, cuidar de outros processos, mas acabou que foi o contrário, né? Esse conflito com o CREURB, da parte da prefeitura, essa urbanização, onde querem fazer muitas remoções, né? Foi apresentados projetos para a comunidade, 2 projetos, foi chamado o povo para uma votação, e nessa votação, os moradores só tinham direito de votar no mapa 1 ou no mapa 2. Ele não tinha direito de não votar ou de votar em uma outra alternativa. Então, assim, mais uma narrativa, né, de como o governo trabalha em cima do povo. Então, não foi aceito pela comunidade, né, os Arquitetos Sem Fronteiras estão no território com a assessoria técnica, né, criando tratativas, mais uma vez, pela militância, né, porque são pessoas que conheceram a Isidora há muito tempo e que sabem que a terra não precisa ser tratada, urbanizada da forma que eles querem. Né? Como, por exemplo, tirar 754 famílias, enquanto que tem famílias que não estão na área de APP, que é de preservação permanente. Famílias que têm condição de fazer um tratamento, talvez, no muro, fazer uma contenção, alguma coisa, para impedir qualquer coisa. Porque nós estamos com 10 anos de comunidade e até hoje nós não tivemos um óbito. Nós não tivemos um óbito por deslizamento, nós não tivemos um óbito por culpa de área de terra, né? Nós tivemos um óbito na comunidade por um morador que saiu para fazer comemoração à noite, né, uma festinha, e voltou de madrugada na chuva. Estava muito embriagado e, infelizmente, acabou caindo na vala, né? E o povo mesmo, sabe? Hoje ele entende isso, que os projetos apresentados pela CREURB diziam e não diziam nada. Então, essa assessoria técnica está fazendo o quê? Está explicando o processo que aconteceu para aquele mapa ser criado. Por que eles chegaram àquela conclusão? Sabe? Assim, oficinas de diagnóstico. Estou lembrando do Montanha falando as coisas difíceis. Então, assim, aí os moradores foram aprendendo, falando assim, olha, mas foi isso que eles fez? Porque não foi na minha casa, eles não chegou lá e fez da forma que você está falando. Então, assim, a gente está preparando uma contraproposta para a prefeitura, legalmente, em cima do projeto que eles mesmos criaram, e sobre uma tratativa que é super possível. E o mais legal de tudo isso, que a gente estava conversando, é que os moradores estão compreendendo. Eles estão entendendo o que pode ser feito, como é que foi feito. Então, assim, está um processo que está desgastante, está tomando muito tempo, a gente está numa correria muito louca, mas que está valendo super a pena. Porque você vê que o morador, sem perguntar, falava assim, gente, o que está acontecendo? O que é isso? O que significa? O que você falou? Eu não entendi. Hoje eles vêm e falam assim, na hora que eu chegar lá na minha casa, eu vou falar com ele tudo isso. Então, assim, ele já sabe se defender também desse ataque, né, que a gente tem sofrido nos últimos tempos pela prefeitura. Prefeitura essa que depois dessa reunião, pedida pelas promotoras, se acolheu, não tem aparecido, não tem vindo na comunidade. A gente só precisa saber o seguinte, se a prefeitura vai ficar ou se ela vai se retirar, porque o que a gente fez até hoje, a gente continua fazendo. Então, a gente só precisa que eles deixem bem negritado, se eles vão sair ou não, para a gente fazer o nosso trabalho, né? Porque a gente precisa fazer melhoria na rua, e a prefeitura proibiu a entrada das máquinas, mas ele também não arruma. Então, assim, a gente tem SAMU, que precisa ter acesso à comunidade, a gente tem até mesmo polícia militar, que a gente precisa também ter acesso à comunidade. Então, acaba assim, as ruas não estão dando. Mas se a prefeitura não tivesse barrado, os moradores já teriam arrumado. Então, o que assim, deixa eu ver como é que eu digo. O que me deixa muito orgulhosa dessa terra, sobre essa terra, é que ela foi construída com muito choro, com muita luta, né? Nós tivemos pessoas que iniciaram a luta que não estão mais aqui, tivemos pessoas que nós perdemos para a luta, mas que, acima de tudo, nós temos um povo que resiste, um povo que resistiu por necessidade mesmo, que entendeu que morar é um direito, que antigamente falava de invasão, e hoje ele sabe que não, nós não invadimos, nós ocupamos uma terra que não tinha nenhuma serventia para o Estado, uma terra que estava ali há anos. Se você for pensar, desde a criação do mundo, essa terra estava parada, não teve utilidade, ela está da mesma forma. Então, assim, hoje eles entendem e falam com propriedade com o povo. Falam assim, invasão não. Eu moro na ocupação Vitória. Então, assim, muito orgulho desse povo, das crianças que, junto, assim como o meu, cresceram junto com a luta.
e hoje também já entendem o que é se defender do sistema, né? Que só nos oprime, que só nos maltrata. Então, assim, as crianças já estão crescendo também com uma formação. Aí, você está preparando seu filho para ser militante, está preparando seu filho para ser político? Não. A gente, infelizmente, tem que preparar os nossos filhos para a vida. E hoje, essa é a vida que a gente passa, né? A minoria é sempre oprimida, a minoria nunca tem voz, até ela entender que ela é a maioria. Se juntar toda essa minoria, somos muitos. E muitos que temos poder de voz. Basta a gente saber e direcionar aonde a gente tem que ir. Nossa, Renata, que lindo, né? Beleza demais, né, Marlon? A gente fica assim, encantados assim, com a sua força, com o seu aprendizado, a forma, né, que você vai contando a história, a gente fica aqui envolvido, né? Muito lindo. Eu tenho algumas colocações, assim, que eu queria voltar em algumas falas, Renata, que acho que faz parte também, né, da nossa entrevista. Você foi dizendo muita coisa importante, que a gente não queria, anotei tudo, viu? Eu não queria interromper, né, para não complicar aí o seu raciocínio, né, que você se preparou, e a gente agradece demais esse preparo que você fez para nós, que somos apoiadores e vivemos aí, sempre acompanhamos o lado de fora, né? Isso de fato é um aprendizado enorme sobre o que é a nossa cidade e o tanto que nós, arquitetos, podemos contribuir nessa luta, né? Eu queria que você voltasse um pouco, você fala deixa eu ver que as palavras que você usou, que os moradores já sabem se defender dos ataques da prefeitura. Renata, você está aqui com a gente? Estou ouvindo? Você fala que os moradores já sabem se defender dos ataques da prefeitura, né? Você podia me falar um pouco mais sobre isso? Posso. É porque o que acontece? A prefeitura, quando ela chegou com um projeto de urbanização, que é com a participação da ONU, né? Segundo eles, era para ser uma urbanização modelo. Modelo, despejando o povo. Aí, eles só faziam reunião, chamavam o pessoal, a gente chegou aí, Paulinha, aí na primeira, segunda reunião. Quando a gente chegava lá, era um mapa onde eles basicamente falavam assim, olha, fulano, sabe aquela águazinha que passa debaixo do seu lote? Pois é, o seu vizinho do lado, ó, tá tampando. Se a gente não tirar seu vizinho, aí vai atrapalhar você. Então, assim, colocando um contra o outro, em vez dele falar assim, olha, se vocês fazerem uma contenção aqui no seu barranco, fizer uma vala para afundar essa mina, vocês podem usar juntos? Não, então era assim, sempre contrapondo um contra o outro, e o morador falava assim, não, poxa, é mesmo, vai estar prejudicando. Então, eu vou votar naquele projeto, não no que ele quer. Então, assim, minava muito a estrutura que nós, como lideranças, colocávamos para a comunidade. E hoje, quando começou essa assessoria técnica, porque, para ser sincero, eu, assim, não era mal em geografia, não. Mas, quando vem com aquele tanto de mapa, um mapa difícil, como o da prefeitura, que vocês conhecem bem, que é todo pontilhado, linha tal, de cor tal, de grossura tal, você não entende nada. Se você não for estudar no assunto, você não entende. E era isso que eles faziam com o morador. Aqui, tá vendo essa linha aqui? Ó, que legal, vai ser um parque. Morador, joia. Aí, quando deu um belo dia, eles passaram ali na rua, no caminho da Paulinha, no muro de pedra, entregando papelzinho, falando assim, sua casa será removida para a construção de equipamento público. Só isso. Aí, quando nós fomos questionar e pegamos o mapa para ler, para estudar, mostramos para os meninos do arquiteto, eles falaram assim, não, aqui é o parque ecológico. Você tem noção? O morador votou lá que o parque ecológico era muito bom, e hoje ele recebeu a notificação de que o parque vai ser construído em cima da casa dele. Vai tirar a casa dele para construir um parque. Será que esse morador votaria de novo nisso, se ele tivesse entendido? Ele não ia votar. Então, com essa assistência do Arquitetos Sem Fronteiras, a explicação de como se deu para chegar à elaboração do mapa, ele sabe hoje, na hora que a prefeitura chega na porta dele, a primeira coisa que ele fala assim, cadê o mapa? Porque ele já sabe ler o mapa, gente. Vocês não têm noção de o que é isso. Ele já sabe o que significa as cores que a prefeitura está usando. Antes dele falar, já fala assim, pois é. Aí não tem mina, não. Aí eles falam assim, tem sim. Fala assim, não tem não. Que dia que você vai cair cavou e você viu que tinha? Então, assim, hoje os moradores têm um conhecimento do que significa o mapa que eles estão apresentando. Tanto é que eles se recuaram. Porque os moradores estão com o negócio na ponta da língua. Estão entendendo o negócio e conversando bem. Então, eles estão sabendo se defender. Teve um morador que mandou essa semana no grupo falando assim, a prefeitura me mandou aqui um papel, falou assim, para me preencher, porque a minha casa vai ser removida, porque eu estou numa área que não era para estar ocupada. Aí ele falou assim, pois é, mas deixa eu falar com vocês, gente, mandou no grupo. Como é que a minha casa não era para ser ocupada se eu estou dentro do limite que era permitido? Né? Porque a ocupação não pode expandir para fora. Mas ela não tem como não densar para dentro, né? Porque todo dia chega morador.
E ele falou assim, eu estou dentro do limite. Aí eu falei com ela isso. Aí ela já veio com outra coisa. Falou assim, não, você está na área de APP. Eu falei com ela, dona, eu não moro no barranco nem na água. Aí ela pegou e foi só criando. Cada coisa que eu respondia para ela, ele ia falando outra. Por fim, eu falei com ela assim, olha, para a senhora tirar minha casa, sabe o que vai acontecer? Nunca. Nem depois que eu morrer, você vai tirar minha casa daqui. Entendeu? Então, assim, eles sabem já falar sem ser agressivo, sem, como se diz, sem perder a razão. Porque em outros casos seria mais fácil ele brigar com ela. Hoje não, ele fala dentro do mapa tudo que está acontecendo e fala assim, olha, eu não vou assinar por isso. Porque a minha casa está assim, 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 é assim, assim que acontece. O que a moça da prefeitura fez? Ficou a mula, foi embora. Não teve argumento com esse morador, levou o documento sem estar assinado por ele. Porque a gente tem muito documento aqui que foi entregue, inclusive para as promotoras, que o morador assinou sem saber o que era. Porque eles falaram assim, assina aqui que é para colocar energia na sua casa. Assina aqui, senão você não recebe o padrão. Isso aqui é você está assinando como você está recebendo o padrão. E quando o morador chegou com o papel para a gente ler, porque a gente nem sempre tem como estar na hora exata, né? O papel está falando assim, você está assinando, concordando que o padrão está sendo instalado numa área que não era para estar ocupada, mas que como você está, vai ser feita uma ligação de emergência que pode ser retirada a qualquer momento. Ai, ai, ai. Ou seja, o morador assina isso, ele está concordando e reconhecendo, né, que a casa dele vai sair. Ai, gente, que então, assim, hoje eles estão com essa propriedade de falar. Não, não é assim, não é assim, não é assim. E pega o telefone, vou ligar para as meninas. Aí elas já vão embora. Porque sabe que a gente... Eles ligam para nós ligamos para vocês, nós ligamos para os outros. E aí chega toda. E o que eles não querem, a prefeitura, o CREURB, que é aquela mini sede, né? Ali na entrada do campo, a mini sede da Urbel, né? Então, assim, eles não aceitam ser contraditos, não aceitam ser... Como é que se fala? Contrariados. Ou você acata o que eles falam, ou não tem conversa. E os moradores agora agem da mesma forma. Ou a gente, ou você não contraria, ou você não é escuto. Você não é escutado. Porque eu vou falar. Se você não for concordar, também não tem como. Porque não adianta a prefeitura apresentar um mapa. A comunidade inteira falar que não aceita. A comunidade lá, aí eles vão lá, criam outro mapa, da mesma forma. Notifica uma única coisa. E quer que o povo aceita? Acha que o povo é burro? Porque o que o povo entende bem é sobre remoção, despejo. Então, eles vêm e falam assim, vai ter que tirar essas casas porque tem que fazer uma escola, porque tem que fazer um posto de saúde. Nós temos áreas muito grandes na comunidade que pode ser usada para isso. Inclusive, que foi sinalizado pela liderança, que pode ser usado para a construção de equipamentos públicos. Aí eles querem lá na Vossoroca, que segundo eles é um lugar de, como é que fala? Lá na promotoria, eles falaram que é um lugar para ser revitalizado. Aqui, para nós, eles falaram assim que lá vai ser a construção, não sei, Vivi, se você teve acesso ao mapa, ele está sinalizado para casas populares, para apartamentos e construção de equipamento público. Está nítido no mapa. E eles falaram, está de rosinha gradeado. E aí, lá nas promotoras, falou assim, não, nós temos um projeto de revitalização da Vossoroca. Eu falei, gente, esse povo mente que não sente, mas tudo será cobrado, porque lá em cima tem gente olhando. E os moradores ficaram indignados, falaram assim, vocês viram falando da Vossoroca? Porque os moradores que fizeram a contenção da Vossoroca. A Vossoroca não é jogada esgoto, a Vossoroca não tem lixo, deve ter um ou outro que infelizmente joga. Mas ela hoje não é o lixão em 10 anos. Então, assim, eles colocam as coisas de uma forma para a gente, que assina, mas lá eles falam outra. Né? Como foi dito que o Vitória e o Esperança não vão ser urbanizados por interesse da liderança. Agora, se a gente mora no território, qual é o interesse que a liderança tem de não urbanizar? Me explica uma coisa. Como assim? Terrível. Então, são coisas que a gente busca as respostas para repassar para o povo estar preparado. Assim como agora o povo está preparado para os mapas, vão se preparar para mais coisas. As reuniões, inclusive, que eles mostravam o mapa, a gente tinha pedido justamente para ser feito o trabalho que hoje é feito por militantes dentro do território. A gente pediu assim, explica para o povo, ensina para o povo. A gente não pediu para vir aqui, vem aqui, coloca, não. O povo precisava entender. E toda vez que o povo questionava, era marretada. Porque eles são bem ignorantes. Então, assim, agora que o povo começou a entender, um processo que era para ter agilizado desde o ano passado, se eles tivessem feito da forma correta. Mas não fez. Então, essa assessoria técnica agora dos Arquitetos Sem Fronteiras é que está fazendo essa instrução com o povo. Então, o projeto era para estar pronto há muito tempo, não está por culpa da própria prefeitura. Renata, muito, muito interessante. E me diz uma coisa, quando você fala assim, que agora as pessoas sabem lutar e elas falam pacificamente porque sabem os seus direitos,
É uma estratégia que vocês pensaram isso quando e por quê? Como que surgiu essa ideia? Na verdade, é uma estratégia que, assim, acabou se dando, sabe? Se desenrolando. Uhum. Porque quando eu cheguei na liderança, era Paulinha e Lu. No Rosa era Charlene, e no Esperança era Luizinho e Edna. E são personalidades muito diferentes uns dos outros, muito mesmo. Mas que quando juntava o coletivo da Isidora, era uma potência. Então, assim, cada um com a sua personalidade. Que arrepio. Hoje, dentro do território do Vitória, nós somos um pouco isso. A Lu não está mais na liderança com a gente, mas eu e Paulinha temos uma personalidade que a gente dá muito certo. Somos irmãs de outro útero, mas que somos um pouco diferentes nas personalidades. A Paulinha é a minha amiga meio que impulsiva, e eu tenho que falar assim, amiga, porque ela briga. E eu sou a parte que aprendi, tomando muito da vida, a falar, a conseguir me impor sem precisar me alterar. Então, a gente se completa e se controla. Quando é para briga, Paulinha briga. Quando é para falar, eu falo. Porque eu não faria o que ela faz tão bem. Porque é necessário. Mas para falar também com calma, ela não consegue. Vai falar hoje. Então, assim, a gente entendeu que quanto mais a gente brigava, a gente dava soco em ponto de faca. Então, a gente foi entendendo que a gente tem que brigar, sim. Tem que ter essa parte. Mas a gente também tem que aprender a falar. Porque, quer ver, na audiência, nessa reunião pública que a gente foi muito nítido a vitória do povo da Isidora. Nós não saímos de lá com papel assinado, nós não saímos de lá com decreto nenhum, mas a gente saiu de lá com a equipe do Cláudios, sabe, de boca aberta, porque esperou que Vitória fizesse um auê, chegasse e gritasse. Nós fomos muito, muito bem organizados, sabe? Escrevemos, o Montanha articulou, fez um pequeno discurso. Paulinho falou assim, amiga, você lê, porque hoje tem que ser mais tranquilo. E aí eu fui ponderando também algumas coisas, então a gente fez uma coisa muito bem organizada. Assim, muito orgulho dessa luta, que fez de nós hoje o que nós somos. E aí eu fui colocando ali, ponderando, não desrespeitamos ninguém, não xingamos palavrão, não tentamos agredir por mais que queríamos. Então, assim, a gente desestabilizou a equipe toda. Toda. Ana Flávia, a outra lá, que é Maria Isabel, todos. Todos eles. A cara do Cláudio foi impagável ver. Porque a gente falou, e outra, termos técnicos. A gente falou em Constituição. Então, assim, a luta criou em nós uma necessidade de buscar conhecimento. Então, assim, a gente sabe que não era só chegar lá e falar, eu quero morar, e não sei o quê. Não, a gente tinha que falar o porquê, a gente tinha que falar de onde a gente vinha. Tanto é que a gente falou com eles, falou assim, se vocês não têm hábito de participar em reuniões, nós temos, e nós sabemos respeitar o momento de fala de cada um. Então, senhores, aguardem a gente terminar de falar. Então, assim, aprendemos sim a ocupar, sempre orientados, né? Nós também tivemos o apoio das Margarida Alves, que hoje está mudando o nome, e a gente chama carinhosamente, não que você esteja registrado, de coletivo da Isidora, as Tatá, né, Thaís, porque elas sempre nos orientaram muito bem, sabe? Dentro da militância, sempre. E elas falavam assim, olha, hoje a reunião ela tem que ser, como é que fala, conduzida nesse tom, nessa vibe. Hoje ela tem que ser um pouco diferente. Então, isso foi ensinando para a gente também, mas se já tivesse propriedade, foi ponderando os espaços que a gente tinha que estar e como a gente tinha que se comportar. Na prefeitura de BH, quando nós fomos e dormimos lá na porta, lá dentro, só pode entrar, acho que uma pessoa, acho que foi Paulinho que entrou, eu fiquei do lado de fora. E aí lá fora a gente num barulho, batuque, panela, que o pessoal levou panela, levou tampa, levou colher de pau para bater, e apito, muito barulho. A guarda incomodada, a PM toda a posse, cavalaria, e a gente pau fervendo lá, e a gente pau na lata, e o povo gritando, e menino cantando. E lá dentro as meninas super, sabe, tranquilas, conduzindo a reunião. Falava assim, olha, se não atender a gente agora, o povo está lá fora. Então, assim, a gente aprendeu e aprendeu bem. Muito bom. Esse ano seria mais um ano que eu falei assim, eu vou sair, Paulinha, não vou ficar na coordenação com você mais não, tá puxado. E aí ela vai engravida e me dá a Maia para ser minha filhada. Aí lá vai eu mais um ano me arrastando. Mas é muito bom, me dá muito orgulho olhar para trás, ver tudo que a gente fez. Muita coisa. E hoje ver as pessoas que nós nos tornamos. A mudança que houve de quando a gente chegou lá, para o momento que eu me encontrei na luta, para o momento que eu e a Paulinha se encontrou na luta, que o IP floriu. Então, assim, é uma mudança muito grande.
muito grande mesmo. A gente chegou sabendo lutar só no singular, né? Era a minha luta, era a luta da minha família, e hoje é a nossa luta, é a luta da Isidora. Então, assim, é muito aprendizado mesmo com todas as pessoas que passaram pelo nosso caminho, porque por mais que sejamos humanos e tenhamos defeitos, todos temos algo para ensinar. E a gente sempre aprendeu algo com as pessoas que passaram aqui pelo nosso território, e sabemos também que elas não saíram daqui vazias. Não tem como você fazer uma visita na história e você sair da mesma forma. Porque por mais que não tenhamos estrutura, né, como se diz, como é que fala, gente? A gente não tem ainda um calçamento, a gente não tem uma iluminação pública, a gente está na terra, na poeira, mas as nossas festas sempre foi regada de muita alegria, muita fartura, muito respeito. A gente nunca teve confusão nas nossas festas. Nós fazemos as festas do Dia das Crianças, fazemos aniversário da comunidade, fazemos Natal. Tudo isso pensamos nas crianças, né, que foi um dos motivos da gente ter resistido. Né? Então, as crianças foram muito importantes quando o Márcio Lacerda deu a ordem de despejo, que foi a última que tivemos, né, onde foi levada as certidões deles, e assim impediu esse massacre que estava para acontecer. Então, por causa das crianças, que aqui o que mais tem é menino e cachorro. Então, assim, a gente não abre mão de fazer essa festinha. Na pandemia, a gente encontrou muita dificuldade, tanto financeira como também física, para poder estar realizando. Mas Deus, como sempre, comandou tudo, e a gente fez um estilo de drive-thru a pé para as crianças. Hoje nós fizemos o kit com lanchinho, as crianças passavam, pegavam o lanche e o brinquedo, e elas ficaram muito felizes, e deu, assim, um gás para a gente na pandemia, porque foi tenso, né? As pessoas estavam muito à margem de desistir por qualquer coisa, o estresse ao máximo, às vezes sem ver gente muito tempo, e a gente conseguir levar alegria para as crianças, mesmo nesse momento, assim, revigorou o nosso ânimo. Aí a gente foi buscar a cesta básica, começamos a lutar de novo. Sempre quando a gente começa a dar uma desanimada, acontece alguma coisa, e a gente vê, se a gente não tivesse aqui, não seria feito. Então, assim, é muita coisa. Às vezes a gente até esquece, porque é tanta coisa. Hoje a gente tem água. Vou falar só mais uma coisinha, falando demais. Sim. Mas a emoção que eu senti quando eu abri minha torneira e saiu água. Gente, eu nunca vou esquecer. Já tinha, quer ver? Uns 2 anos que eu estava morando com 3 crianças. Um com 3 e assim subindo a escadinha. Minha mais velha tinha 3, a outra tinha 5, a outra tinha 7. Gente. Água encanada. Sem água nenhuma, não saiu uma gota de água. Tomava banho no poço, aí andava uns 40 minutos para ir numa mina que tinha lá na fazenda vizinha para pegar água, para lavar roupa, para lavar cabelo. Não, o cabelo nessa época crescia, só vivia enrolado sujo, né? E aí a gente numa dificuldade toda. E as pessoas hoje têm vergonha de falar o que passou. Gente, eu tenho orgulho disso. Porque só quem passa pelo vale é que sabe o que é tomar água. E aí eu tinha encanação, mas a encanação já estava até quebrada, porque nunca tinha água. E aí um dia eu coloquei uma pia e coloquei uma torneirinha. Aí eu ouvi um barulhinho de madrugada, fazendo aquele barulho de ar. Falei assim, não deve ser loucura na minha cabeça. Quando deu de manhã que eu abri a torneira, eu lavei vasilha a primeira vez na pia com água da torneira. Gente, foi muito emocionante. Pensa uma criança assim de uns 10 anos que recebe pela primeira vez um chocolate que ela coloca na boca. Ela fala assim, gente, isso veio de outro planeta. Era eu lavando vasilha. Pode não parecer, mas lavando vasilha. Fiquei muito feliz. Com água na torneira. Então, hoje, para a gente ver esse processo das pessoas com água, a CEMIG já colocou os postes, já colocou padrão, já tem família pagando conta de luz, e a Copasa já está fazendo a instalação também das redes, logo, logo já vai ter padrão com água, registro de água. Então, assim, é muito, muito gratificante a gente chegar nessa fase e ver que tudo realmente aconteceu. A gente lutou tanto, queria tanto, e pensava que estava tão longe, tão difícil, demorou um pouquinho. Mas a gente está chegando lá. Então, assim, os moradores reconhecerem isso, sabe? Falar assim, nossa, você fica reclamando da água, isso é que não carregou a água lá da mina. Você chegou agora e você já está reclamando. Então, assim, é muito bom ver que os moradores também não perdem essa essência. Eles lembram da dificuldade que eles passaram. Infelizmente, alguns passam até hoje, mas está chegando, gradativamente, mas está chegando. O IP está florescendo, né, Renata? Esse ano eu falei com a Paulinha, vamos esperar que o nosso IPzinho esse ano ele tem que ficar lindo, porque esse ano ele está com muito motivo para virar majestade. Isso, muito bom, Renata. Estou aqui numa felicidade de poder relembrar, né? Assim, de ouvir essas histórias, relembrar um pouquinho, né? Porque eu acompanhei um pouquinho vocês, e é linda, é uma história muito linda. Nossa, estou muito emocionada aqui, estou super feliz os alunos poderem escutar também, né? Essa experiência que é única mesmo, né? Quando você falou muito bem, se a gente visita a ocupação, a gente nunca sai o mesmo de quando chegou, né? Muito interessante.
Renata, infelizmente a gente precisa terminar, né? Assim, a história, as memórias são bacanas, são muito fortes, são impressionantes, elas precisam ser recontadas, sim. Eu só queria dar um encaminhamento muito rápido, porque agora a gente precisava mostrar para as meninas que estão aqui fazendo a oficina, né? Como que se faz o cadastro dessa sua história, assim. Então, essa entrevista, ela teve uma, está sendo gravada, né? Essa entrevista está sendo gravada e teve uma transcrição. Eu vou pegar aqui a transcrição do jeito que está, depois, com mais cuidado, a gente vai fazer um texto melhor, né, para colocar lá no site, mas assim, é só mesmo para a gente entender como é que faz isso. Então, eu vou compartilhar minha tela, tá? Ou, o Marlon, se você não importar, eu vou fazer aqui, porque eu vou tentar fazer um pouquinho mais rápido. Não, Então, tranquilo. aqui, ó, a gente tem a nossa entrevista, né, como que foi transcrita. Eu vou lá para o finalzinho, tentar dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Renata falou muito, a entrevista estava longa, vai nos dar muito trabalho, mas tudo bem, foi ótimo. Não, muito bom, viu? É realmente muito inspirador ouvir essa luta, né? E abrange, assim, muitos temas que eu acho que a gente vai conseguir colocar lá na plataforma, né? Exatamente. Uhum. Estou tentando pegar tudo de uma vez, porque aí a gente não perde esse conteúdo. É muito interessante como esse registro, né? Ele parece tá muito nesse material técnico, né? Que a Renata disse sobre lutar falando, né? Muito inspirador, assim, ouvir como, né? Os moradores se apropriam. Agora, eu vou lá na plataforma, deixa eu ver onde que ela está. Aqui, ó, né, o acesso dela também se dá pelo site do Grupo Peu. Aí a plataforma é Salvaguardas da Vida Cotidiana. Vou entrar aqui de novo no link. Eu vou no mapa, então, nós resistimos na cidade, né, já que foi um relato. Primeiro eu vou fazer o login, desculpa. Eu vou no mapa Nós Resistimos na Cidade e venho aqui no mais. Desculpa, ele está aqui acionado, é o verdinho, né? É o mapa verde. Aí a gente vai enviar respostas. E aí eu pergunto para Renata, Renata, como você gostaria de identificar o lugar onde você mora? Bairro Vitória. Bairro Vitória. Muito bom. Eles estão querendo colocar lá Granja Werneck, mas não tem nada disso. Aham. A gente fez essa entrevista no dia 26 de 2023, né? Onde que a gente vive? Onde vocês estão? Eu vou colocar aqui Isidora, vamos ver se ele vai encontrar. Tem um nome de uma rua que aí é mais fácil de encontrar, Renata? A gente tem a Rua da Horta, que inclusive o nome é Isidora da Costa. A Isidora da Costa. Por que Isidora da Costa? A Isidora da Costa, ela era escrava, né? Que por direito era para ela ser a herdeira das terras, né? Mas aí os filhos dos patrões deram um golpe de estado nela, né? Entendi. É que quem morava lá, né? Ela era uma escrava da fazenda e ela recebeu por herança dos donos a fazenda. Entendi. Aí os filhos dos donos, quando eles morreram, desapropriaram, né? Dividindo e vendendo. Ele não está encontrando, sabe? Tá, não. O bairro aí perto é bairro? Oi? Eu acho que se você pesquisar Avenida Euclides da Cunha, talvez. Você tem que colocar para pesquisar Granja Werneck. Você coloca ótimo. A rua e coloca Granja Werneck. Werneck, vamos lá. Também não foi. Vamos ver se melhorou aqui. Coloca a Rua Felicidade, que é a minha da Paulinha, lá tem até no Waze. Rua Felicidade. Vamos ver se vai. Já começa com essa dificuldade, né? De não reconhecer o lugar, né? Que coisa. Rua Felicidade, você coloca Rua Felicidade, na frente você coloca Granja Werneck. Granja Werneck. Vamos ver se vai. Não foi, você acredita?
Tem alguma rua lá perto? Tem a da entrada, que é lá no Baronesa, é Rua Canadá. Rua Canadá, Baronesa, Belo Horizonte. Não, lá aí já é Santa Luzia, pela entrada de Santa Luzia. Santa Luzia. Gente, mas não vai nada, que horror. Eu acho que deve ser a internet, porque essa rua ela é do bairro mesmo. Ah, essa daí parece Taína. Não, é eu que estou mexendo aqui, tentando identificar, sabe? Eu achei aqui, eu posso, né, Não, para fala esse um exemplo, pouco o enviar as endereço que você coordenadas. me fala o No endereço. caso, eu não usei endereço, eu achei foi olhando mesmo, sabe? Tem a latitude e a longitude. Será que ajuda colocar? Eu envio no chat. Sim, Será que a mercearia não acha a mercearia? Porque ela está registrada no Google. Mercearia Vitória. Mercearia O Google Maps Vitória. tá com ela A primeira é a direitinho. latitude. Também não, olha só. A segunda é a longitude. Enviei no chat aí. Tá, rapidinho, então, onde que tá? No chat? Ai, mas eu não posso dar Ctrl+C, Ctrl+V aqui, porque senão eu me perco aqui no preenchimento do mapa. A localização, então, a gente vai fazer depois, as nossas memórias de luta. Então, aqui, ó, eu vou deixar o seu relato aqui, tá? Não coloca tudo, né? Parece que ele coloca só um pedacinho e a gente vai ter que transcrever mesmo. Acho que não dei conseguir dar Ctrl+Z em tudo, não. Eu vou adicionar aqui uma foto só para mostrar, mas depois eu coloco, né? E aqui a gente pergunta, Renata, se você quer que alguém entre em contato para poder detalhar um pouco mais essa história de luta de vocês, para fazer uma linha do tempo, para fazer um mapa, para poder ter alguns trabalhos técnicos que possam validar a sua memória de luta. Você tem interesse? Demais da conta. Então tá. Daqui a pouco a gente já está perdendo as memórias. Exatamente. Eu vou colocar aqui, agora sim eu consigo ir lá no chat, né, Marlon, para poder pegar as coordenadas. Mas Onde eu que tá? consegui aqui pesquisar Granja Werneck e apareceu, viu? Deve ser algum erro Da minha tá aparecendo internet, aí. né? Deixa eu ver. Então, agora tá no chat do Teams. A latitude e a longitude. Ah, agora vai. Granja Werneck. Porque apareceu essas sugestões. Werneck, Vai aparecer Regional duas aí. Norte, isso. Eu vou colocar aqui, nessa região, tá bom, Paulinha? É melhor aqui, né? Porque a ocupação Vitória é essa daqui, né? E a gente pode, né? O campo que ela falou, esse campo aqui, acho que tá até legal a gente colocar no campo, ou você prefere localizar na árvore, que é onde são feitas as assembleias, Paulinha? Renata, desculpa. Pode ser na árvore. Porque as festas principais é na árvore. É na árvore, né? Deixa eu ver se... Aqui, né? Isso. Ótimo, então está na árvore, aí a gente salva. Aí, se os arquitetos quiserem, né, detalhar um pouco mais, arquiteto, qualquer outro tipo de profissional, a gente pode preencher o mapa. Esse mapa que eu preenchi nós resistimos na cidade a partir do relato da Renata. Aí os especialistas, os arquitetos, enfim, eles podem preencher aqui o outro mapa. Vocês, moradores, são valiosos para nós. Não é isso? Mais alguma dúvida? Alguma questão que você quer esclarecer? Marlon, estou aqui perdido com tanta coisa. Por mim tá ótimo. Acho que contemplou muitos assuntos, assim. Né? Renata, eu já tenho que ir, eu peço desculpas, mas eu dou aula agora às 7 horas, e aí tive que interromper a sua fala, enfim, né, porque eu dou aula agora, infelizmente a gente não consegue escutar mais as suas memórias, mas a gente consegue registrá-las, né, e como vocês nos ensinaram a importância dessa memória estar viva, né, para as pessoas entenderem que essa luta é por direitos e que elas devem, né, se organizar, continuar se organizando e exigir os seus direitos, a gente, então, a partir deste aprendizado, a gente elaborou essa plataforma e espera que seja útil, né, para conectar quem luta com aqueles que podem colaborar nessa luta. A gente agradece demais
Mando abraço aí para você, para Paulinha, para todos de Vitória, e nos vemos na festa junina, né? Aproveito e convido todo mundo, convido Marlon, Ana, Bárbara, Nossa, Nayara e vamos. Brenda. Quem Eu vou sabe a te gente mandar o organiza uma convite. caravana. Isso, manda sim. Beijo, viu? Muito Renata, muito obrigado pela obrigada. oportunidade. Obrigada, Renata. Eu que agradeço, gente. Tchau, muito Abraço, obrigado. obrigada. Foi Um ótimo. abraço.